Muito bem, boa noite. Estamos aqui já ao vivo e já estou testando aqui vídeo, vendo a imagem e o áudio. Eu só preciso de um retorno de quem chegar para que eu possa saber como que está o áudio, né? Estou aí aguardando. Enquanto isso, continuo minha leitura aqui. Muito bem. Já tem gente chegando, já estamos ao vivo. Eu vou estar trazendo essa meditação, né? Já está aparecendo para alguns já estão chegando. Vai dando ok aí se vocês estão me ouvindo. Pronto, aqui já está tudo reguladinho. O áudio está legal. Aí chegou o Fernando, a Valdênia. Vai enchendo de like aí, porque esses joinha aí vai acordando o resto do pessoal, né? Eu não sabia disso, aprendi. Você vai dando like, o sistema automaticamente chama as outras pessoas, né? Tá aí. Eu vou fazer uma coisa que eu fiz a semana passada, que já começou um problema aqui. Eu tenho que clicar no não perturbe, isso. Senão o celular fica vibrando, isso. Agora sim. É isso aí, pequeno grupo, né, que já está acostumado a se achegar. E eu já vou começando, porque depois os demais podem ir assistindo também, né? Tem um outro celular barulhento aqui. Eu vou tirá-lo o som dele também. Isso, prontinho. É isso aí. Aos que já se achegaram, o som já foi testado, né? O pessoal aí vai dando ok, você que vai chegando. Isso. É o pessoalzinho de sempre, né? Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira de oração. E sempre trazemos uma pequena meditação antes para aquecer o nosso coração. E hoje não vai ser diferente. Nós dependemos totalmente do nosso Deus, nós sabemos disso. Eu não sou diferente. E antes da meditação, nós acalentamos nosso coração com a palavra, né? Já estou vendo aí, já chegou um número suficiente para a gente começar. E você que vai se achegando, vai se acomodando aí, puxa a sua cadeirinha aí no cantinho, acha um canto aí e vamos ter a nossa conversa ao pé da mesa aí, à luz das Escrituras. Muito bem? Antes de mais nada, eu vou estar orando para quem não é da Ebenezer, seja bem-vindo também, né? É um costume nosso, há muitos anos, né, de às terças-feiras estarmos separando para orar. E sempre a gente fazia lá na igreja uma meditação, né, antes da palavra, e eu comecei a fazer às terças-feiras. E algumas pessoas até me pediram para depois da pandemia continuar, para poder estar atingindo algumas que não podem ou que não têm isso de terça-feira nas suas cidades, né? Mas vamos lá, eu quero estar pedindo a Deus, na sua total dependência, eu vou estar orando agora, por esse tempo que nós vamos ter junto. Nós sabemos que nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer, diz o nosso Senhor. A nossa dependência total dele. Então por isso que eu oro pedindo. Eu nem sei
se eu consigo terminar essa live. Nós não sabemos de nada, né? Estamos aprendendo isso. Pode cair a internet, né? E alguém aí está, o Juninho falou que está sem áudio, eu estou com o microfone aqui. Mais alguém aí sem áudio? Não, né? Todos estão ouvindo aí, tá, vai dar um like aí, isso. Vai subindo o like aí para mim saber que você está me ouvindo. O principal é o áudio, não é nem a imagem, né? O principal é o áudio. Então, se está me ouvindo aí, você dá um ok, que é o principal. Deixa eu ver. E aí, estão me ouvindo? Ou parou? Como é que tá? Tá ouvindo, né? E aí, estão me ouvindo? Clica no joinha aí. Isso, Clarinha e o Roberto chegaram agora. Muito bom. Estão me ouvindo? Joia? Ótimo. Então, Juninho, aumenta o volume aí, que eu acho que o problema... Isso, o Fernando falou que o áudio está normal. Ótimo. Então, aumenta o volume aí, Juninho. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Nós cremos no poder da sua santa palavra e ela atinge a todos, o vento sopra onde quer. E é a sua palavra, Pai, é o seu Santo Espírito que trabalha. Quebra corações nessa noite. Ó Deus, quebre qualquer barreira que impeça da sua palavra falar. Eu peço isso em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus nos ajude nesse pequeno tempo. João capítulo 4, quem quer me acompanhar, quem tem a sua Bíblia aí, é um texto bem conhecido e eu me deliciei essa semana pensando nesse texto, né? E o título aqui é A Mulher de Samaria, e nós sabemos que os títulos não são inspirados, mas é um norte para a gente contextualizar onde nós estamos na Bíblia. E João capítulo 4 vai nos ensinar várias coisas aqui e vai nos ajudar. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, toda a Escritura ela vem, nos norteia, transforma. E esses textos de Cristo Jesus, eles falam diretamente ao nosso coração, né? João capítulo 4 começa assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele quem? Jesus, fazia e batizava mais discípulo que João, se bem, aí João abre um parênteses aqui, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então, começou a ter um problema ali com os judeus, e uma concorrência, quem que batizava mais, e esse não era o momento que Jesus precisava desse confronto. Então, a palavra de Deus fala que ele se retira, né, novamente para Galiléia. O verso 4 diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Primeira vez que nós lemos isso, era necessário atravessar a província de Samaria. Quando nós estudamos, sabemos que havia 3 caminhos para que o Senhor Jesus Cristo pudesse escolher para chegar na província de Samaria. Esse que ele escolheu é um dos caminhos mais perigosos que tinha na época. E quando nós lemos, e quando João fala era necessário atravessar a província de Samaria, nós podemos entender que para chegar até lá, em primeira vista nós olhamos aqui e fala, para chegar até Samaria precisava passar por ali, né? Mas historiadores, né, estudiosos diz que não, que poderia haver mais 2 caminhos. Então essa necessidade aqui não necessariamente era uma via única para Samaria, mas havia algum outro tipo de necessidade. O resumo do capítulo 4, a maioria conhece, é de uma mulher. Essa mulher teve vários maridos e o encontro de Jesus Cristo com ela no poço, né? A conversa de Jesus Cristo com essa mulher no poço. O resumo é isso, e depois ela sai pregando para todo mundo sobre
o que aconteceu, a experiência que ela teve de conhecer a Cristo. Esse é o resumo. Então, quando nós chegamos aqui e lemos, era necessário atravessar a província de Samaria, né? Alguns teólogos e ensinadores, eles já apontam diretamente para que essa necessidade era porque era necessário ele pregar para essa mulher. O texto não diz isso, embora nós podemos deduzir, e isso não seria impossível. Por que nós podemos chegar nessa dedução? Porque uma das formas do Espírito Santo de Deus trabalhar, do próprio Deus trabalhar, é assim. E quando você vê, por exemplo, Paulo, né? Ele teve uma visão para ele passar a Macedônia, mas ele teve uma visão de um homem, né? Clamando. Ele entendeu, olha, eu preciso levar o evangelho. Mas quando chega lá, é uma mulher. Então nós vemos assim, a primeira pessoa, aliás, que ele encontra é uma mulher, né? Mas um mais claro, que deixa bem clara a forma de Deus trabalhar, Filipe e eunuco. Então o Espírito Santo fala para Filipe que havia um homem que precisava e deveria ouvir o Evangelho. Esse homem já estava procurando e Filipe vai até o eunuco, movido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, essa dinâmica é normal no cristianismo. E Deus usando pessoas, Deus pega você, faz você parar tudo o que você está fazendo. No caso de Filipe, ele parou o que estava fazendo, ele pregava, multidões eram convertidas, demônios expulsos, ele parou aquilo lá e foi fazer o que Deus mandou, pregar para uma pessoa só. Então, as características do Espírito Santo trabalhar é dessa forma. Uma das características é essa. Então, não é de tudo impossível ser exatamente isso que estava acontecendo aqui. Havia necessidade de Cristo pregar aquela mulher. Mas como o texto não diz isso, então nós pensamos assim, existia uma necessidade. Mas a questão é, independente da necessidade que fez ele passar lá, as coisas foram ligadas. Essa mulher ouviu o Evangelho, e o Evangelho chegou até ela. E quando nós estudamos esse texto, nós vemos que ele chega ao poço, né? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Esse primeiro contato de Jesus com essa mulher já mostra a forma de Deus trabalhar conosco. Essa mulher, dificilmente ela entraria em assunto com um homem estranho, sozinha, num poço. E esse homem conhecia essa mulher e ela não sabia. Então, uma das características que nós vemos do Evangelho é exatamente essa. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. Às vezes, quando há um evangelismo de rua, eu encontro pessoas ali que estão envolvidas com bebidas, drogas, e você vai conversando com elas, evangelizando, e você vê que você não é o primeiro a chegar até ela com o Evangelho. E uma das características é essa. O primeiro passo é Deus quem dá, não o homem. É fácil esse raciocínio. Basta você voltar no começo. Mesmo que você buscasse a palavra, você não teria se Deus não se revelasse a nós, que é o que acontece aqui. Então, o primeiro passo, quem deu em restaurar o homem, foi Deus lá procurando Adão e Eva. Adão e Eva se escondiam de Deus, eles não buscavam Deus. Por quê? Por causa do pecado deles. Então, a nossa natureza, nós não fazemos isso, nós não queremos. A nossa natureza pecaminosa faz isso. Eu não sou diferente. E nós ridicularizamos aqueles que buscam, minimizamos, olhamos para as pessoas e falamos, essas pessoas são fracas, são bobas. Mas é o poder do Evangelho chegando até nós.
E isso não está só em nós. Várias pessoas, desde o Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja, a história da igreja mostra milhares de pessoas que deram a mão uns aos outros, firmados nessa verdade que é o Evangelho. Quem fez o Evangelho chegar até você, se não o próprio Deus? Chegar até minha mãe e depois chegar até a mim? O próprio Deus. Quando eu era adolescente, eu morria de vergonha da minha mãe. Minha mãe pregava o Evangelho, às vezes fazia culto em casa, né? Quando eu conheci minha esposa, minha mãe tinha feito um culto lá em casa e eu estava ardendo em febre no quarto, doente, e minha esposa foi lá me visitar. Não era minha esposa ainda, era pretendente, né? Foi ela com uma amiga. E eu fiquei morrendo de vergonha porque elas passaram pelo corredor e na sala aquelas pessoas estavam cultuando. E nós somos assim. Até nós entendemos aquilo que Deus fez conosco, até Deus vir e se revelar. Então, o primeiro passo aqui é de Jesus Cristo. E Jesus fala, dá-me de beber. E aí João fala, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E abre um parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se tivesse mais tempo, nós falaríamos sobre isso. Mas, resumindo, já 700 anos fazia que havia esse problema entre os judeus e os samaritanos. E Jesus já veio para quebrar barreiras. É fantástica a palavra, né? Se você vem lendo João, você já passou por João capítulo 3. E você já passou por Nicodemos. Então, nós temos uma pessoa intitulada altamente santa, né, que jamais conversaria com uma mulher dessa, muito menos nesse sentido. E João, entre tantas outras coisas que Jesus fez, ele coloca logo após uma mulher que nós consideraríamos maior das pecadoras ou pecadoras. Então esse contraste também é fantástico, porque Jesus Cristo evangelizou Nicodemos e, usando aquilo que Nicodemos sabia, o contexto de Nicodemos, e evangelizou essa mulher. E ele foi quebrando barreiras. Então ele iniciou o assunto com essa mulher. E ele começou a conversar com essa mulher. E algumas pessoas poderiam falar, Jesus, aí o Senhor suja a sua imagem. O que vão pensar do Senhor? O que vão dizer do Senhor falando com essa mulher? Talvez quando alguém chegasse e visse ele lá, a mente maliciosa, porque a Bíblia fala que todas as coisas são impuras para os de olhos impuros, as pessoas olhariam e balançariam a cabeça e falariam, não, aí tem, não é isso? Lá, sozinho, conversando. Jesus quebrou todas essas barreiras, quebrou a barreira da questão de ser uma mulher e ele conversou com ela, ele tinha um propósito, era vida que estava em jogo, era muito mais do que simplesmente uma conversa. E nós sabemos que o fator pecado não é contado na pessoa de Jesus Cristo, mas ele nos ensina como que faz isso. Então, sim, nós devemos tomar nossos cuidados, sim. Todo homem deve tomar cuidado, não é isso que eu estou dizendo, mas a questão aqui é o próprio Deus vindo, visitando e quebrando paradigmas, né? Quebrando barreiras. Ele veio com um propósito e ali era evangelizar essa mulher. Ele chega diante dela e a segunda barreira é essa dos samaritanos, né? Porque já fazia muito tempo que os judeus tinham problema com os samaritanos. Então, primeiro, era uma mulher. Segundo, samaritana. E terceiro, no verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me-á de beber. Tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? A água que Jesus estava oferecendo para ela é uma água diferente. Nós não sabemos a história dessa mulher. Nós podemos imaginar uma mulher que teve vários maridos. Nós não sabemos os motivos que levou ela a separar do primeiro, mas com certeza ela não levantou de manhã e falou, eu vou casar e vou me divorciar. O primeiro casamento dela possivelmente foi igual a qualquer outro, cheio de sonhos, de projetos, e
Não deu certo. O primeiro, o segundo, o terceiro, e tudo indica aqui que ela tinha, a questão estava com ela, não com esse tanto de marido, né? Por que isso? A própria forma dela chegar diante do próprio Cristo e a forma dela dialogar com Ele, ela vai falar isso aqui nesse contexto. Vamos lá, vamos continuar para dar sentido aonde eu quero chegar. Longe de mim abrir um leque aí de coisas polêmicas, né? Então lhe disse a mulher samaritana: como, no verso 9, tu, judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus. E aí Jesus vai se abrindo a ela, né? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Dá a impressão aqui que há uma ironia do próprio texto. Por que eu disse que a dificuldade estava nela? Essa mulher, talvez ela estava buscando algo que ela não conseguia. E ela estava... e a dificuldade dela pegar essa água para beber era enorme. Agora, nós sabemos que aquilo que Jesus oferecia era muito além de saciar algo físico, algo temporário, era algo da alma que ela precisava. Aonde que eu quero chegar? Talvez, e talvez não, nós podemos chegar nisso, que o que Jesus estava oferecendo, nenhum relacionamento que ela teve, frustrada, certa ou errada, poderia trazer. Mas nós, com o nosso preconceito, nós já olhamos e já podemos tratar ela, não, é pecadora. Mas os nossos olhos devem ser os olhos de Cristo, que vai muito além disso. É o Cristo que disse quem não tem pecado e atire a primeira pedra. É esse o nosso mestre que está se revelando a ela em amor, em misericórdia. E ela fala: o Senhor não tem como tirar água. O verso 12: És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está oferecendo algo aqui muito além do que aquela mulher podia imaginar. Ela queria resolver um problema temporário e a nossa vida é assim, nós nos preocupamos com as nossas coisas temporárias e nós tentamos aqui, tentamos acolá, nós não somos diferentes dessa mulher de forma nenhuma. E Jesus Cristo chega e Ele vai se revelando a ela, fala: essa água que eu vou te dar é muito além do que você imagina. Fazendo coro com a própria Escritura, quando nós lemos o meu cálice transborda, quando nós lemos que nós teremos vida e vida em abundância. E é isso que a palavra de Deus faz conosco, é isso que Cristo faz conosco, é isso que a palavra de Deus, que o próprio Cristo está propondo a essa mulher, está se revelando a essa mulher. Que o que ele tinha para ela era muito além de uma condição temporária. O verso 16, o verso 14, ele fala: a água que eu lhe der será nele, né, na pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque Jesus Cristo, a água que ele tem para nós, é a ligação entre nós e o próprio Deus. E aí ela não entende, como o Nicodemos não havia entendido também, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vá, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Aqui também revela um pouco da forma dessa mulher pensar, né? E da forma do próprio Cristo interagir. Ela estava sozinha num poço com um homem estranho
E ela declara: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus: você está certa, você não tem marido. Verso 18: porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. A partir daí, ele se mostra a ela. E ela, é interessante que o foco agora, e eu quero aplicar isso para os dias de hoje, ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. O verso 20: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Opa! Então nós temos uma mulher que passa por dificuldades de relacionamento, e nós sabemos que isso traz marcas, isso traz tristezas, mas nós temos uma mulher que conhece e que busca. Então ela começa a entrar agora em assuntos teológicos, de alguém que não está aquém daquilo que Deus faria, ou do que Deus está fazendo com o povo dele. E ela faz essa pergunta, né? Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Opa! Então, agora aqui nós precisamos entender que eles estavam acostumados a adorar através de ritos, de coisas e de lugares. E Jesus, ele quebra mais uma barreira aqui agora. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus já está se revelando como um Jesus Salvador. E ele já está falando em adoração. E no verso 23, um texto bem conhecido: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser adoradores. Perfeito. A pergunta aqui, só para os irmãos entenderem, é o local. Essa mulher está perguntando o local da adoração. Outra barreira que Jesus Cristo quebra aqui. Ele vai falar, não é o local, mas como é a forma de adorar. Não é nem lá e não é nem aqui. Chegou a hora. Então, para quem estava acostumado a estar preso às coisas, como nós podemos hoje, e alguns deixam de adorar por causa disso, né? Porque só acha que pode adorar lá na igreja. Aqui está a resposta de Jesus Cristo. Não é um lugar, é a forma. E a forma de adoração, ela é em espírito e em verdade. Precisa do Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas e precisa da verdade, que é a palavra de Deus e o próprio Cristo Jesus. Nós temos a igreja, nós temos os prédios, nós temos recursos, nós temos tudo isso. Sim, usamos para a honra e glória de Deus, mas nós não temos desculpa nenhuma para não adorarmos o nosso Deus, seja em qualquer lugar. Abrir os nossos corações diante dele, derramar diante dele as nossas vidas, as nossas orações. Não temos desculpas nenhuma. Não é um lugar, é como? É em espírito e em verdade. E ele responde, né? Porque é esses adoradores que Deus procura. Deus não está procurando aqui uma igreja, não está procurando liderança, professores, tudo aquilo que é útil e necessário na igreja, mas antes de tudo isso vem algo chamado adoração. Adoração ao próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E ele está mostrando isso. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa o que ele está falando. Deus é espírito. E se ele chama a ser adorado, aquele que chama a ser adorado é quem dita a forma de ser adorado. Então, ele se revela a essa mulher. Nós não sabemos o que essa mulher passou. O problema estava com ela? Estava com os maridos? Nós especulamos, não é? Podemos chegar num consenso? Não importa. Jesus Cristo tinha solução para ela. Tinha solução. Não importa.
Quebrou barreiras, preconceitos e chegou e se revelou a ela. E ela fala assim, no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Outra coisa, essa mulher esperava o Messias. Você não ouviu isso da boca do fariseu lá, Nicodemos, um capítulo antes, mas você ouve aqui da boca dela. Se Nicodemos tivesse falado isso, com certeza ele teria a resposta. Mas olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Agora ele se revela claramente a essa mulher. A nossa religiosidade talvez ia dizer que ele deveria ter se revelado desse jeito a Nicodemos, tão claro. Mas tão claro ele se revela. Eu sou. Você está esperando o Messias? Sou eu. Eu. E aí os discípulos chegam no verso 17, admiram que esteja falando com uma mulher, e nenhum questionou Jesus, não tiveram coragem de perguntar por que está falando com ela. A mulher deixa o seu cântaro no verso 28 e vai à cidade e começa a falar aquelas pessoas, vinde comigo e veja o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura o Cristo? Ela já foi com a mensagem certa. Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com eles. E o verso 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciou, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que permanecesse com ele e ele ficou ali 2 dias. O 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus Cristo se revela. Eles esperavam um Salvador. E Cristo se revela como um Salvador. Nós colocamos as nossas barreiras, para chegar diante do próprio Cristo, não é? Amados, a pergunta é, o que nós podemos fazer a não ser abraçar essa fé? Crer no nosso Senhor Jesus Cristo? Quem pode fazer algo em relação aos nossos pecados, a não ser o Senhor Jesus Cristo? A nossa condição de busca. E talvez nós estamos como essa mulher, trazendo um paralelo aí, indo todo dia e jogando balde lá no poço fundo, trazendo, e aquilo que Jeremias diz, buscando em cisterna rotas, sendo que ele tem água viva para nos dar. Água viva. Essa mulher, ela conhecia muito mais do que nós, talvez no sentido das pessoas que recebem o Evangelho. Ela sabia a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela sabia que viria o Messias. Muitas vezes nós evangelizamos e falar só desse contexto aqui talvez a pessoa não entenda. Mas o verdadeiro Evangelho, ele é simples. Nós precisamos de um Salvador. Nós carecemos de um Salvador. E a pergunta é nos salvar do quê? Paulo fala da ira vindoura. Nós nascemos pecadores. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão. Esse é o Evangelho. Separados de Deus por causa do quê? Do pecado. Um Deus 3 vezes santo, santo, santo. Ninguém pode chegar diante de um Deus santo, a não ser que Jesus Cristo o revista, a não ser que Jesus Cristo coloque veste de justiça, o purifique, o santifique com o seu sangue lá na cruz. A morte de Jesus Cristo nos proporciona chegar diante desse nosso Deus. Não tem outra forma. Longe de mim falar do meio evangelho. Sim, essa mulher conheceu a Cristo, conheceu o Salvador, o Cristo se revelou a ela, ela fez algo a respeito disso. Nós devemos fazer tudo isso. Mas quando a gente estuda toda a Escritura, nós sabemos que é somente através de arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem.
Algumas pessoas dizem, venha como está para adorar. Não tem como. Você não adora a Deus sem passar pela pessoa de Jesus Cristo. Não é só mais uma opção. Você coloca diversas imagens de deuses e Deus é só mais um para você adorar. Não. Ele é o único Deus digno de adoração. E nós o adoramos em espírito e em verdade através da pessoa de Jesus Cristo. Para que isso aconteça, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, mostra quem nós somos. Deus é santo, santo, santo. Eu sou pecador. Nos convence do pecado, da justiça de Deus, convence a nós. Você é pecador, você não consegue chegar diante de Deus. Nos convence da justiça divina. Deus é justo e Ele vai cumprir a sua justiça. E Ele nos convence do juízo. Ai de nós, hoje, acontecer de nós morrermos e não tiver essa verdade. Ai de nós. Você não chega diante de Deus sozinho. Você vai ter um grande problema. Nós chegamos através da pessoa de Jesus Cristo. E algumas coisas fazem sentido. A própria palavra do Cristo, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você crê nisso, você crê em Jesus Cristo, você fala, não, existe um caminho, existe uma porta, existe a água da vida a ser bebida. E isso vai me resolver questões eternas, vai fazer com que eu possa estar diante de Deus eternamente. Esse é o verdadeiro cristianismo. Vamos adorar ao nosso Deus. Quais são as formas de adoração? Tudo aquilo que exalta o seu Deus. Quando você estuda a Escritura, você está exaltando a Deus. O que você está fazendo? Adorando a Deus. Quando você ora, você está fazendo aquilo que Ele te ensinou. E você está propagando a sua fé. Você está dizendo para quem está à sua volta, ou na prática, mostrando a quem você crê. Quando você ora, você está adorando a Deus. Quando você está no trabalho e quando você se comporta de acordo com o que Deus te ensina, você está glorificando a Deus. Você está adorando a esse Deus. Então nós podemos adorar a Deus. Sim, sentimos falta dos nossos cultos. Aquele momento que é o ápice em que nós levantamos as nossas mãos, o glorificamos com as nossas músicas, o nosso louvor, nos unimos em torno da palavra, e eu oro para que isso volte muito em breve, muito em breve. Mas se você compreendeu o Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, nada te impede de adorar ao seu Deus agora, nesse momento. Amém? Essa é a meditação que eu queria trazer para os nossos amados essa noite. Vamos orar e aí nós temos por costume de terça-feira separar esse momento. Você em casa, separe um tempinho, né? Para você estar orando. Se está sozinho, lembre-se que você nunca está sozinho. Vá, ora, né? E tenha esse tempo com Deus. Tem mais pessoas, colete os pedidos ali diante de cada pessoa, né? E esteja orando por elas, cada uma. Vamos orar. Pai, obrigado. Ó Deus, obrigado porque nós não somos mais nem menos que o fariseu, Nicodemos, e nem que como essa mulher. Não somos mais e nem menos que ela. Ó Deus, o Senhor se revela a nós. O Senhor veio e se revelou a nós. Essa noite, ó Pai, eu te suplico, nos ajude em tempos de pandemia, esse tempo de isolamento, de limitações, nós não encontrarmos empecilho de adorar ao Senhor. Ó Deus, se há pessoas que ouvem essa mensagem, ou vão de ouvir, e não crê no Senhor Jesus Cristo, no seu Filho, na sua obra em substituição a nós, Pai, é por essas pessoas que eu suplico, nesse instante, ó Pai. Eu não sou diferente e eu também tinha vergonha, Pai, na minha adolescência, e eu tenho certeza que há pessoas nessa situação. Tem pessoas que zombam do seu filho, por isso nós entendemos que é o seu sangue vertido na cruz, o sangue do seu filho vertido na cruz, e o poder do seu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós. É Ele quem faz a obra. Por isso, ó Deus, que o vento possa soprar e quebrar corações nesse momento. E te peço, ó Pai, nos ajude.
cada pedido que vai ser posto agora diante de Ti. Ó Deus, por graça, o Senhor possa se atentar às nossas orações. Nós te pedimos, te suplicamos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Prontinho. Estamos terminado esse tempo de meditação. E os amados que estão acostumados, se você não está acostumado, faça das terça-feira, esse horário, um tempo de oração. Amém?